pessoal, dando continuidade lá à nossa aula, né, de Excel, Calc, vamos ver mais um pouco a respeito de referências. Na aula passada a gente, na verdade, viu como identificar células ou referência de célula que se encontram em outros locais, além da planilha ao qual a fórmula está sendo montada. Só que, levando como foco o que interessa para a gente, que é a resolução de questões, vamos observar que quando se fala de referência, existem alguns tipos de referência dentro do Excel. E não sei porquê, mas nesses 10, 12 anos aí, dando aula de informática para concurso, por mais que a gente fale, a gente encontra esse assunto sendo cobrado por várias bancas organizadoras e muitas vezes o concurseiro ele se perde, por mais que a gente venha tentando assimilar isso ou explorar isso dentro de sala de aula, dentro das explicações. Então, vamos entender como é que funciona essa questão de tipos de referência. E eu vou te mostrar já hoje na prática como é que muitas vezes isso é cobrado dentro de algumas questões. Dá uma olhada nesse slide. Então, só em identificar o slide, você vai perceber os 3 tipos de referência que podem ser utilizados dentro do Excel. Existe dentro do Excel a referência que usamos de maneira comum, de maneira constante, que é a famosa referência relativa. O que é essa referência relativa, Romildo? É aquela referência que a gente veio trabalhando nas explicações 10 da última aula. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o valor 10 e quando eu vou montar uma fórmula, eu simplesmente boto lá igual e uso a referência onde o valor se encontra. Né? Traz aqui para o quadro. Né? Então você vai perceber que nesse exato momento, quando eu vou usar esse valor, a referência que eu tenho aqui do valor é C3. Pronto, C3. Então, quando eu uso aqui C3, essa referência ela se torna relativa por quê? Porque se eu copiar essa fórmula de onde ela se encontra para um outro local, vocês precisam entender que a fórmula ela vai sofrer modificação, viu? Então, dentro do Excel, as referências, a gente precisa ter um cuidado extraordinário. Por quê? Porque dependendo do local aonde eu montar a fórmula, a referência ela pode mudar. Exemplo, como eu acabei de falar, eu boto aqui igual C3. Ótimo, botei C3. Mas se eu copiar esse C3 para outro lugar, de repente você vai perceber que esse C3 pode se tornar um outro valor referencial. Deixa eu dar só um exemplo aqui mesmo, antes da gente partir para o slide, porque a gente vai ganhar tempo, tá? Quando eu boto, por exemplo, aqui, ó, igual C3. Se eu copiar esse C3 desse local e colocar, vamos supor, aqui embaixo. Observem bem junto comigo. Onde é que o C3 se encontra? O C3 está na coluna C, na linha 5. Eu vou copiar C3 daqui e vou botar aqui, olha onde eu destaquei. Tá? Então, onde é que eu vou colocar C3, pessoal? Na coluna D e na linha 8. Então, analisem junto comigo o seguinte. Quando eu copiar essa fórmula daqui para aqui, quantas colunas eu vou andar? Observem que, nesse exato momento, a fórmula está na coluna C. Quando eu colocar aqui, eu vou sair de C para D. Então, olha, eu vou andar uma coluna. É assim? Outro detalhe. Quando eu copiar C3 daqui e colocar aqui, quantas linhas eu vou estar andando? C3 está na linha 5. Quando eu colocar aqui, eu vou colocar na linha 8. Então, quer dizer que de 5, olha, está na linha 5, então eu vou andar 1, 2, opa, daqui para aqui, eu vou andar 3 linhas. Mas, Romildo, por que tu está explicando isso? Porque é o seguinte, olha, sempre que a gente trabalha com referência relativa, quando se copia a forma de um lugar para o outro, o número de colunas que a gente anda e o número de linhas também vai fazer com que a fórmula modifique. E como é que isso vai funcionar? Daqui para aqui, andei uma coluna. Então, a fórmula, quando chegar aqui, ó, vai ser igual. Aqui a letra era C. Se andou uma coluna, então vai andar uma letra no alfabeto. Após C eu tenho o quê? A, B, C, D. Então, onde eu tenho um C vai ser D. O que mais, Romildo? Aqui a fórmula era C3. Então, se daqui para aqui eu andei 3 linhas, então
Eu tenho o número 3, andei 3 linhas, então vou andar 3 números, 3, 4, 5, 6, então aqui vai ser 6. Não sei se vocês entenderam, mas é muito fácil. Quer dizer que o número de colunas que eu ando vai influenciar na troca da letra. O número de linhas que eu andar vai influenciar na troca do número da linha. Então, se eu andei aqui uma coluna, C passou a ser D. Se eu andei 3 linhas, onde eu tinha 3, passou a ser 6. Então, esse tipo de referência, ela é relativa por causa disso. Porque quando se copia, ela vai sofrer modificações. Vamos para o slide? Já que tu entendeu isso aí, vamos agora ver no slide as referências que a gente tem. Primeira referência, a que eu estava te explicando ali no quadro. Referência relativa. A referência relativa é aquele tipo de referência que, quando eu digito ela dentro de uma célula, quando eu monto uma fórmula com ela, se eu copiar aquela fórmula de uma célula e botar em outra, ela pode sofrer modificação. Existe alguma outra referência, Romildo? Existe sim. A referência mista. O que é uma referência mista? Vem aqui para o quadro. Sempre que eu for trabalhar com referência, você vai perceber que eu posso congelar, deixa eu apagar aqui, eu posso congelar a letra da coluna, ou posso congelar o número da linha. Para quê? Para que quando a fórmula for copiada, ela não sofra modificação, aonde eu desejar. Exemplo, nesse mesmo caso que eu fiz aqui anteriormente. Se eu colocar aqui, olha, igual. Não sei se vocês já viram isso aí no Excel. Cifrão C3. Então, o que é que eu estou colocando ali? Qual é a referência? C3. Ah, Romildo, mas para que aquele cifrão? Aquele cifrão, na verdade, eu estou simplesmente congelando a letra da coluna. O que isso quer dizer? Quando eu copiar e colar em outro lugar, a letra não vai sofrer modificação. Então, o que está após o cifrão está congelado. Ou seja, aqui, ó, após o cifrão tem uma letra. Então, naquela mesma situação, como era que eu iria ficar? Como era que iria ficar a substituição, a atualização lá em D8? Andando 3 linhas, mudando uma coluna. Então, observem só, quando eu copiar essa fórmula daqui para aqui, iria ficar assim, olha, igual. Aonde eu tenho o cifrão, então iria permanecer cifrão C, porque está congelado. E qual era a única coisa que ia mudar? O que não está congelado. O que é que não está congelado? A letra da linha, que representa a linha. Então, se aqui eu tinha 3 e andei 3 linhas, então onde eu tinha 3, vai ficar 6. Então, olha, cifrão C6. Por que só mudou o número da linha? Porque a coluna estava congelada pelo cifrão. Outro detalhe, uma parte aqui está congelada, mas a outra na fórmula não está. Se uma parte está congelada e a outra não, quer dizer que essa referência ela é mista. Tem parte congelada e parte não congelada. Então, é o que chamamos no Excel de referência mista, ok? Vimos aí referência absoluta, referência relativa e vimos aí também referência mista. Vamos para a última. Última referência no Excel. Dentro aí também do slide, né, você está vendo a referência absoluta, o último tipo de referência. O que seria essa referência absoluta? É quando congelamos todas as partes de uma fórmula. E se aquela fórmula for copiada de uma célula para outra, ela não vai sofrer modificação, não vai alterar resultado nenhum. Por quê? Porque a fórmula vai permanecer a mesma, fica tudo congelado, ok? Então, bem fácil. Vamos lá, vem aqui para o quadro mais uma vez. Nessa situação, deixa eu apagar aqui, olha, vou apagar, tá? Como era que essa referência poderia ser identificada como absoluta? Se ela tivesse dessa forma, igual cifrão C, aí eu iria colocar ó, cifrão 3. Cifrão C, cifrão 3, tá referenciando quem? Está referenciando esse valor. E se eu copiar, Romildo, daqui e colar lá embaixo? Iria mudar alguma coisa? Não. Quando eu copiasse essa fórmula para aqui, iria ficar do mesmo jeito. Cifrão 3.
Aqui eu dando Enter, iria referenciar o mesmo 10. Então, resumindo, quando eu encontro o cifrão antes de uma letra ou antes de um número na fórmula do Excel, eu simplesmente estou dizendo que toda referência é absoluta, os valores, na verdade, as referências estão congeladas. Se for copiar dessa fórmula e colocado em outro lugar, não vai sofrer modificação. Ok, concurseiro? Então, bem fácil, tranquilo, moleza, como diz a história. Agora, vamos ver como era que isso iria ficar dentro do processo de resolução de questão. Né? Deixa eu só te mostrar para tu entender a nível de entendimento, porque questões a gente vai ver posteriormente. Dá uma olhada nesse slide aí. Observem bem. Inclusive, eu coloquei aqui no quadro, tá? Também essa referência. Veja só o que é que diz. Se a fórmula igual cifrão é 1 mais D cifrão 2. Então, observem aqui, ó, cifrão é 1. Opa! O que é que está congelado aí? A coluna é, o 1 não. Aí ele diz mais D, opa, o D não está congelado. Cifrão 2, o que é que está congelado? Só o 2. Então, na primeira referência de célula, a coluna está congelada. Na segunda, a linha está congelada. Continuando a leitura, ele diz contida na célula A3. Então, quer dizer que essa fórmula está em que célula? Na célula A3. De uma planilha eletrônica do programa Excel, versão em português. E o que é que ele está dizendo? Se essa fórmula ela for copiada lá de A3 e for colocada lá onde? Em D7, a fórmula resultante na célula D7 é, ok? Vem aqui para o quadro. Olha, então quer dizer que em A3 eu tenho essa fórmula. Igual cifrão é 1 mais D cifrão 2. E ele está dizendo que eu vou copiar de A3, é isso que a questão estava dizendo lá, né? A nível explicatório, viu? Isso aí é só a nível explicatório para tu tirar todas as tuas dúvidas. Aí você vai perceber que quando eu colocar, eu vou copiar daqui e botar em 7. Então ele está dizendo que, ó, você vai tirar daqui e botar aqui. Então, o que é que eu simplesmente vou fazer para responder uma questão como essa? Essa fórmula daqui para aqui vai andar quantas colunas? Então, olha, 1, 2, 3 colunas. Romildo, andou 3 colunas. E a fórmula daqui para aqui vai andar quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. Confere? 1, 2, 3, 4 linhas. Então, 4 linhas. Então, quer dizer que aonde não está congelado vai sofrer alteração. Se andou 3 colunas, como é que vai ficar essa fórmula quando chegar aqui? Vai ficar, olha, igual. Ok? O E andou 1, 2, 3 colunas. A, B, C, D, E. F, G, é assim? A, B, C, D, E. F, G. Andou quantas colunas? H. Confere? Vamos verificar? Né? Então, E1, onde eu tenho E. Opa, só que tem um detalhe, Romildo. O E vai ser G, vai ser H. O E está congelado, então quer dizer que aonde eu tenho cifrão E, permanece cifrão E. Aonde eu tenho 1, Romildo, se andou 1, 2, 3, 4 linhas, então aonde eu tenho 1 vai ser 5. Mais, aonde eu tenho D, andou quantas linhas, quantas colunas? 1, 2, 3 colunas. A, B, C, D, F, G, não é assim? Confere aí. Onde eu tenho D? A, B, C, D. E, F, G. Então, vou ter aqui, ó, G. Quase que eu não acerto a letra do alfabeto, meu irmão. Cifrão está congelado 2. Então, resumindo, a fórmula seria E, cifrão E, 5, mais G, cifrão 2, ok? Então, vamos verificar, tá certo? Tá certo. Então, resumindo, é só uma questão de contagem. A minha maior dificuldade aqui foi identificar as letras do alfabeto, porque eu estou lendo pouco, viu? Mas, continuando, muito fácil essa questão de referência. Vamos para o nosso próximo slide, para a gente ganhar tempo. Quando a gente fala dessa questão de copiar fórmula, essa cópia, a gente precisa ter muito cuidado.
Deixa eu só voltar aqui para fazer uma observação nesse slide. A observação está lá embaixo, olha. Cuidado! Sempre que o enunciado falar que a fórmula vai ser copiada, você vai ter que identificar se ela está congelada ou não, porque as modificações vão ser realizadas. Agora, se o enunciado disser que a fórmula está sendo copiada. E qual foi a observação que eu coloquei? Olha, operações de recortar, ou seja, quando ao invés de copiar, se o enunciado disser que você está recortando a fórmula, está movendo a fórmula, então você vai entender que quando a situação é recortar e mover, mesmo que a referência não seja absoluta, nada muda. Só muda quando for copiada. Outro caso que a gente vai encontrar também é que, às vezes, o enunciado, ao invés de usar a expressão copiar, o enunciado pode usar a expressão de que a fórmula foi justamente copiada ou foi utilizado para repassar a fórmula para demais células, foi utilizado a alça de preenchimento. Então, o que seria essa alça de preenchimento? Dá uma olhada aí, ó, nesse slide. Ok? Você vai perceber que muitas vezes dentro de uma planilha a gente vai encontrar uma célula ativa, né? Uma célula que está em destaque. Essa célula ativa, sendo a célula onde a fórmula se encontra, a gente pode utilizar, observem que a célula ela é destacada, fica mais escura, porém na parte inferior direita da célula em destaque, você vai ver justamente um sinalzinho de mais pequenininho. Óbvio que eu botei a seta apontando para esse sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais aí é a alça de preenchimento tão famosa, inclusive tão cobrada em provas de concurso, né? Em provas que o Excel está lá em destaque. E o que é que essa alça de preenchimento faz? Copia a fórmula. Então quer dizer que o enunciado pode pedir para copiar ou pode dizer assim, ó, puxou pela alça de preenchimento. Então, puxar pela alça de preenchimento é copiar também do mesmo jeito. Então, os critérios que a gente viu de referência relativa, mista e absoluta entram dentro desse padrão também, da alça de preenchimento, tá bom? E o que é que a alça de preenchimento também faz? Que a gente viu em algumas provas aí nesses últimos anos. Aí eu coloquei bem em destaque. Em alguns casos específicos, a alça traz resultados muito mais inteligentes, como o preenchimento automático de uma sequência de valores pré-definidos. Aí você pode perguntar, como assim, Romildo? Além de copiar a fórmula, ela realiza outras ações? Realiza, né? Pode preencher de maneira automática alguns valores pré-definidos. A gente viu isso aí em uma das últimas provas aí que cobraram Excel, não me lembro bem qual foi a banca, mas veio uma situação em que foram colocados dentro de uma célula, ou foi 2 meses do ano, a questão dizia mais ou menos isso. Você vai lá na célula A2, digita janeiro. Na célula A3, você digita fevereiro. Seleciona essas 2 células e puxa pela alça de preenchimento. O que é que você vai obter? Aí a gente sabe que a alça de preenchimento consegue executar preenchimento automático. Então, se eu tinha em uma célula o nome janeiro e em outra fevereiro, quando eu puxasse a alça de preenchimento, ele sairia preenchendo as outras com os meses sequenciais do ano, sem problema nenhum. E no slide eu coloquei isso bem em destaque, porque foi questão aí de concurso, não foi de 1, de 2, de 3 provas aí não. Geralmente bota a alça de preenchimento para pegar o concurseiro, viu? Então tem aí, olha, as sequências, né, mais conhecidas no Excel são os nomes dos meses e os nomes dos dias da semana. Ambos podem ser abreviados e por extenso. O Excel entende todos. Exemplo, quando se arrasta pela alça para baixo ou para a direita, os valores das sequências são incrementados a cada célula. Ou seja, janeiro vira fevereiro, que vira março, que vira abril e assim por diante. Então ele faz o preenchimento automático. Porém, quando a alça é arrastada para cima ou para a esquerda, ou seja, ao contrário, os valores são decrementados, ou seja, diminuídos a cada célula, o que significa que janeiro, por exemplo, aí se eu puxar ao contrário, aí vai virar dezembro, que vira novembro e assim sucessivamente. Então, a alça de preenchimento realiza preenchimento automático de determinados valores pré-definidos, ou a alça de preenchimento copia fórmulas atualizando de acordo com as referências que foram digitadas, ok? Então, tá aí, né, essa situação. Dá uma olhada aqui, por exemplo, eu tenho uma planilha, eu coloquei uma planilha aí para vocês, e nessa planilha, observem que eu coloquei uma basezinha onde a gente tem valores na coluna A, temos valor na coluna B, e na coluna B eu coloquei uma fórmula.
Observem que a fórmula igual B1 mais A2 está na célula B2, ok? E o que é a questão, na verdade, ela está tratando? Essa questão é só a nível explicatório, viu, gente? Ao arrastar a célula B2 para B3 pela alça de preenchimento, olha, então quando diz assim pela alça de preenchimento, está dizendo que vai sofrer a atualização, é a cópia da fórmula. Ao arrastar a célula B2 para B3 pela alça de preenchimento, B3 apresentará que resultado? E agora? Então quer dizer que numa situação como essa, tu tem que entender de referência, relativa, mista e absoluta, tu tem que saber identificar. Nesse caso, tu já sabe que a fórmula ali é uma referência mista. Nesse caso, tu tem que saber que a alça de preenchimento executa cópia, ou seja, faz cópia de uma fórmula para outro local. Então, nesse caso, quando ele usar a alça de preenchimento, ele está dizendo copiar a fórmula de B2 e colocar essa fórmula em B3. Tu sabe que como a referência, ela é uma referência relativa, quando isso for feito, a fórmula vai sofrer modificação. Então é isso. A gente vê o conceito, mas precisamos entender que esses conceitos, a finalidade dele é aplicarmos na resolução de questão. Então, será que tu sabe qual seria o resultado final dessa questão? Mais adiante, na aula de resolução de questões, eu vou explicar em detalhe, mas deixa eu te dar só o gabarito. Olha, não sei se conseguiram identificar de maneira fácil, mas a resposta é o 10. E o porquê 10, Romildo? Mais adiante a gente vai ver isso lá na aula de resolução de questões, quem ficou com alguma dúvida. Então entenda, conceito atrelado à resolução de questões, que é o que interessa para a gente, tá bom? Vamos agora partir para um aspecto, posso dizer assim, do Excel, que é o que vem sendo o foco de muitas bancas organizadoras, a cobrança em muitas provas de concurso. Porque a gente, até o prezado momento, diante dos operadores, diante das referências, posso dizer que vocês já sabem o suficiente para juntar com o conhecimento matemático de vocês e responder muita questão de Excel. Só que no Excel existem as fórmulas que montamos, e existe também algumas fórmulas pré-definidas pelo Excel, que é o que chamamos de funções. O que são funções? Funções são uma espécie de fórmulas prontas que o Excel possui para facilitar a vida do usuário. E o que é que precisamos entender? Dentro do Excel, essas funções hoje, elas são fundamentais para o uso do programa. E para o concurseiro, as funções hoje é justamente a base para vocês conseguirem se sair bem no processo de resolução de questões, de provas que cobram o Excel. Outra observação, sempre que eu estou falando de Excel nessa aula, mas tenta fazer aquela assimilação de que tudo que a gente aprendeu até agora serve tanto para o Excel como para o Calc, tá? Serve tanto para a planilha Excel da Microsoft como para o Calc lá do BR Office, né? Ou do LibreOffice, como a gente queira chamar. Mais adiante eu explico a diferença disso. Mas tudo que a gente está vendo serve para os dois programas de planilha. Vamos entender um pouco a respeito de funções, né? Nessa etapa final da nossa aula. Dá uma olhada no slide. Primeiro detalhe. Dentro do Excel, toda função ela tem um nome. E pelo nome da função, a gente consegue tranquilamente identificar a utilidade que essa função ela vai ter dentro do seu processo de execução do programa. Outra coisa que vimos nessas últimas aulas, né, na nossa primeira aula lá do Excel e nessa continuidade, que toda fórmula ou função, posso incrementar isso agora, toda fórmula ou função no Excel sempre vai iniciar com o sinal de igualdade. Agora, no caso da função, é bem comum, após o sinal de igualdade, a gente colocar o nome da função que a gente quer utilizar. Por exemplo mesmo, a gente vai ver várias funções e as suas finalidades, hoje ainda. Mas, exemplo, uma função bem conhecida que o Excel possui, muitos concurseiros já têm conhecimento. Eu quero somar no Excel uma sequência de valores longa. Então, se eu quero somar, eu não vou montar uma fórmula do tipo igual, endereço mais endereço. Se são muitos endereços, eu vou utilizar no Excel uma função. E qual é a função que eu uso para somar? A função soma. Dentro da sintaxe de funções, qual seria o processo? Eu coloco o sinal de igualdade,
após o sinal de igualdade, eu sempre vou colocar logo em seguida o nome da função que eu desejo utilizar. Então, isso é padrão hoje nas funções do Excel. Então, se eu quero somar, igual soma. Se eu quero calcular média, igual média. Então, eu sempre, após o sinal de igualdade, boto o nome da função que eu desejo utilizar. Ok? Vamos observar no slide? Então, eu coloquei aí as sintaxes que utilizamos para montar funções no Excel. Igual, em seguida, o nome da função. Tá bom? E após o nome da função, vocês vão perceber que a gente utiliza o parênteses. Então, igual o nome da função, abro o parênteses e dentro do parênteses colocamos o que chamamos de argumentos. Então, dentro do parênteses, na maior parte das funções, a gente coloca argumento 1, né? Em seguida o argumento 2. Só que você vai perceber que em um dos exemplos aí, os argumentos 1 e 2 estão separados por um ponto e vírgula. Na outra situação, o argumento 1 e 2 está separado por 2 pontos. Qual é a diferença, Romildo? A diferença aí é o seguinte: sempre que eu utilizo ponto e vírgula, para ficar bem fácil o entendimento do concurseiro, eu digo que dentro de uma função, o ponto e vírgula está representando o i, que seria mais ou menos o seguinte, olha, dá uma olhada aqui no quadro, eu vou ser breve. Vamos supor que aqui eu tenho esses valores. Olha, tenho essas células com esses valores. Se eu quero executar uma soma de 2 desses valores, só desse primeiro e do último, então eu quero, na verdade, somar o que está em B2 e o que está em B6. B2 e B6. Então, esse i, dentro da função, ele vai ser representado pelo ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula na função é como se eu estivesse dizendo i. Nesse caso, viu? Cuidado para não generalizar. E, Romildo, se eu quisesse somar todos os valores, aí você vê, no slide eu coloquei os 2 pontos. Esse 2 pontos é como se eu estivesse fazendo o seguinte, volta aqui para o quadro. Você vai perceber que se eu quero somar tudo, eu quero somar de B2 até, porque é tudo, eu quero somar de B2 até B6. Então, esse até, dentro do argumento, lá dentro da sintaxe, é representado por 2 pontos. Então, quando eu boto 2 pontos, eu estou dizendo assim, ó, até. Eu quero somar de B2 até B10. Então, eu estou dizendo que eu quero somar tudo. Ok? Então, dá uma olhada lá no slide agora. Entendo aí a sintaxe, né, dos argumentos, quando eu uso ponto e vírgula, quando eu uso 2 pontos. E essa sintaxe é usada onde? No uso das funções. Você está vendo aí a caixa de diálogo funções. Essa caixa de diálogo inserir função, a gente consegue através daquele Fzinho, lá da barra de fórmula. Eu mostrei para vocês. Tinha um X, tinha justamente a ferramenta verdezinha, né, que era de aplicação, execução, e em seguida tinha o F, que era o botão inserir função. O F de inserir função, ele abre essa caixa de diálogo que nos permite ter acesso a todas as funções do Excel, das mais simples às mais complexas. E o que é que a gente vai ver? A gente vai ver aquelas funções que são mais cobradas, né, em algumas questões de concurso. E eu dei aí um exemplo de como é usada a função soma, olha, igual soma, de A1 até B2, isso é um exemplo. Função média, igual média, olha, de C1, botei agora ponto e vírgula, C9. Então, estou dizendo o quê? Calcular uma média do valor de C1 e C9. Então, as funções é isso, igual o nome da função e a gente coloca os argumentos dentro do parênteses, ok? E para encerrarmos a aula de hoje, coloquei aí nesse último slide algumas funções comuns que vamos utilizar no processo de resolução de questões posteriormente. E a gente, além dessas funções, vamos tentar conhecer algumas outras, tá bom? Aí eu coloquei aí a função soma, que já foi explicado, né? Sempre que eu quero executar soma de uma sequência de valores no Excel, eu uso soma. Temos aí a média para cálculo de média. E ainda coloquei mais 3 funções. As funções máximo, mínimo e multi. Para que serve, Romildo, cada uma dessas funções? Função máximo. A gente sempre vai utilizar ela
quando desejarmos encontrar um maior valor numérico dentro de uma sequência de células. Então, função máximo retorna o maior valor numérico que encontrar nas células, ok? Então, eu tenho um monte de valores. Vamos supor que a planilha é uma planilha de salários de funcionários. Aí, de repente, a empresa tem lá uns 500 funcionários, eu queria saber o funcionário que recebeu o maior salário no mês. Então, para encontrar o maior salário, o maior valor em uma relação, função máximo. E para encontrar o menor, Romildo? Função mínimo. Então, eu boto igual mínimo, boto a sintaxe. Então, função mínimo, ele vai retornar o menor valor numérico em uma sequência. Máximo, maior, mínimo, menor. E para encerrarmos, quando fala de retornar o produto, né, a multiplicação, se eu tenho vários valores e quero multiplicá-los em sequência, o Excel nos proporciona aí realizar isso pela função multi. Eu tenho lá uma sequência de células onde eu tenho 2, 3, 4, aí eu quero multiplicar 2 vezes 3, aí eu tenho lá o resultado. Esse resultado vezes... Então, resumindo, uma multiplicação sequencial, a função multi me permite realizar isto. Ok, concurseiro? Então, vamos encerrar por aqui. Mas temos várias funções ainda para tentarmos assimilar, né? E vamos tentar mostrar o funcionamento, a finalidade, a utilidade dessas funções, bem como elas têm sido cobradas nas últimas provas de concurso no nosso próximo encontro. Então, por hoje, vamos encerrar, mas próxima aula estamos aí falando um pouquinho mais a respeito desse programa extraordinário de planilha eletrônica, o Microsoft Excel, e lembrando que o Calc também se enquadra em tudo o que falamos. Então, por hoje é só aí, até a próxima!